noite para todos. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre maior, que nos envolva todos em sua santa paz e que possamos aproveitar desses momentos aqui juntos, recebendo o amparo da espiritualidade amiga dessa casa, além das nossas reflexões, que podemos todos nós meditarmos um pouquinho mais sobre as lições do Cristo. Então, como foi dito, falaremos um pouquinho sobre o perdão, algo que creio todos nós temos ainda grande dificuldade para lidar. A gente sempre ouve bastante sobre isso, mas como é algo que precisamos ainda desenvolver, melhorar em nós, então sempre eu acho que é válida uma reflexão sobre o tema. E eu vou me basear bastante sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, nós ficamos a pensar como que nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Deus, nós sabemos, ouvimos bastante, quanto o Pai é infinitamente misericordioso conosco. Imaginem quando nós, espíritos que somos, voltamos à Terra para uma nova reencarnação. Nesse momento de retornar, geralmente, a maioria de nós, com raríssimas exceções, trazemos um passado complicado, trazemos muitos débitos de outras reencarnações. Então, quando a gente volta, a gente precisa bastante dessa misericórdia de Deus, no sentido de facilitar para nós, facilitar para nós as condições da nova existência. Porque nós ouvimos isso bastante por muitos estudiosos da doutrina, e creio que faz sentido, que nossa dívida, se a gente puder dizer assim, com a lei divina tão grande, que se Deus não fosse misericordioso conosco, seria complicado para a gente resgatar isso de uma vez só. Então Deus nos facilita muito para que a gente se recupere, se reerga espiritualmente, que a gente repare os males, além do que a gente aproveite a encarnação para evoluir um pouco mais, porque a gente não volta apenas para, entre aspas, pagar dívidas, como dizem, a gente não volta apenas para resgatar. O objetivo principal da reencarnação é evoluir, é que a gente, no meio da evolução, vai quitando as dívidas também do passado. Então a gente percebe quanto que nós precisamos também sermos misericordiosos com o nosso semelhante. Porque Jesus disse, para a gente ser misericordioso, para receber também a misericórdia de Deus. Eu quero destacar de início, pessoal, alguns benefícios, como a gente analisar como é importante perdoar. O primeiro ponto que eu destaco é que quem perdoa é o primeiro beneficiado, porque às vezes a gente pensa que quando a gente perdoa, nós estamos sendo caridosos com aquela pessoa para a qual nós oferecemos o perdão. Na verdade, quem perdoa está se ajudando. O primeiro beneficiado é quem perdoa. Eu vou citar aqui 3 pontos que eu acho importantes, teriam muitos mais, mas eu acho que seria importante, primeiro, quando a gente tem uma desavença com alguém, o chamado inimigo, que a gente não se entendeu, e às vezes cria aquela situação ruim, aquela permuta de sentimentos inferiores, Então imagina, a gente às vezes fica ligado com a outra pessoa pelo pensamento. É comum essa troca, uma corrente de pensamentos entre essas duas pessoas. E lógico, pensamentos ruins, uma troca ali de sentimentos inferiores, às vezes de ódio, de rancor, mágoa. Então a gente fica perguntando
aquele circuito fechado entre nós dois, os dois que se desentenderam. Se um desses perdoa, essa pessoa que perdoa corta esse circuito fechado de pensamentos que estão trocando entre si. Essa pessoa que perdoa sai fora desse problema, porque é ruim essa troca. A gente sofre, a gente emite algo ruim e recebe algo ruim do outro, né? E quem me perdoa, então, corta essa ligação. Se o outro não perdoou, o problema é dele, né? Quem perdoa sai fora desse problema. Um outro ponto que eu acho importante, nós sabemos, né, ouvimos tanto isso na casa espírita, a gente tem a nossa família. Nessa família que estamos, que é onde deveríamos estar com certeza, não tem erro, né? Mas na nossa família geralmente tem aqueles espíritos afins, né? Pessoas que nós nos sentimos bem de estar ao lado, mas também pode ter aqueles, né, desafetos, aquelas pessoas que a gente às vezes não consegue ter uma relação muito gostosa, né, muito fraterna, aqueles problemas mesmo, né, que são do passado, que a gente traz. Então vejam, a gente volta junto desses com os quais nós temos algum probleminha para resolver, justamente para nos acertarmos, né? E às vezes acontece, quantos que a gente vê, quantos exemplos de irmãos que às vezes deixam de conversar. Você já não viu? Há pessoas queridas, irmãos ou parentesco próximo, às vezes acontece um probleminha, não se entendem, cria ali um problema, um desentendimento, e as pessoas rompem, né, a convivência. Então, quantos casos que a gente vê de pessoas tão próximas que não se conversam, né? Estão distantes uma da outra. Por quê? Porque houve lá atrás o problema, que não se acertaram, né? Às vezes o orgulho ferido. E quantas vezes a gente volta lá no problema, e às vezes é algo insignificante até, mas o orgulho ferido não permitiu que um deles se desculpasse, se perdoasse, né? Então é ruim isso, porque a gente está desperdiçando a oportunidade de se ajustar. A gente não deve afastar-se, né, da família próxima. Nós temos que fazer o possível para conviver, né, da melhor forma possível. E eu destacaria um terceiro ponto, que eu acho que é muito sério, que é o problema quando o perdão funciona como cura de muitos males. Imagine, pessoal, uma pessoa que tem uma mágoa por outra, né? De repente houve um problema e essa pessoa ficou muito magoada. É muito comum isso, né? A pessoa tem uma mágoa e essa mágoa ela vai arrastando essa mágoa. Uma semana, um mês, um ano, décadas, a mágoa está lá. A pessoa não esquece, não conseguiu lidar com esse problema. Essa mágoa que a gente carrega, às vezes, por muito tempo, ela vai afetar primeiro o nosso chamado perispírito, né, que é o corpo espiritual. Vai afetar, de tanto tempo que essa mágoa está sendo cultivada, e depois transfere-se ao corpo físico, em forma de doença. E doenças, às vezes, de graves proporções, doenças sérias. Aí não se sabe a causa da doença. Por quê? O que é isso? Né? Um câncer, por exemplo, às vezes por causa daquela mágoa. Então é muito sério a gente pensar nisso. Por isso que eu disse no início que quem perdoa está se beneficiando, está se ajudando para se libertar de muitos males, né? E agora a gente pensando um pouquinho sobre a visão de Deus, perdão de Deus, né? Será que Deus precisa nos perdoar? Deus nos perdoa fácil? Como acontece isso? Porque Jesus disse assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não
vos perdoará os pecados. Quer dizer, se a gente perdoa, Deus perdoa. Se a gente não perdoa, Deus também não perdoa. Para a gente pensar nisso, nós precisamos voltar um pouco no tempo, porque nós que vivemos, creio que a maioria aqui sabe disso, estudando a doutrina, nós estamos reencarnando há milênios já, Então imaginem essa humanidade lá na época de Moisés, que foi a primeira grande revelação da lei divina. Aquela época, a humanidade tinha uma visão muito estreita do Criador, Naquela época, eles entendiam Deus como o Senhor dos exércitos, aquele Deus cruel, vingativo. Ofereciam até sacrifícios para acalmar a ira de Deus. Então era aquele Deus chamado antropomórfico, o Deus que tinha semelhanças humanas, parecia um ser humano, Deus que se irava, que se irritava, Então essa ideia, a gente traz resquícios dessa ideia de Deus, e muitas vezes a gente diz assim: eu acho que Deus está muito triste comigo. Não é comum a gente ouvir isso? Deus está chateado comigo, Deus não vai me perdoar. Pessoal, esqueçam isso. Deus não se chateia, Deus não se entristece, Deus não tem problema para nos perdoar. Porque pensem comigo, Ele é o nosso Criador. Se Ele nos concedeu livre-arbítrio e Ele respeita nossas escolhas, é lógico que Ele sabia que nós poderíamos escolher o pior caminho. Faz parte da criação. Escolher o erro, Deus sabe que está dentro do plano da criação. Então, como que Ele vai se chatear se a gente escolhe o mau caminho? Faz parte, nós estamos evoluindo. Porque Ele não quer nos forçar a seguir o caminho melhor à força. Deus quer que nós percebamos que aquele não é o melhor caminho. Então Deus não se chateia, mas Ele espera que a gente escolha um caminho melhor. Então Deus criou leis, Lei de causa e efeito, por exemplo. O que é essa lei? Tudo que a gente faz volta para nós, Então se a gente erra, se a gente prejudica o semelhante, nós vamos sofrer a chamada expiação. O que é expiação? Consequência do mal praticado. A gente passa uma situação semelhante àquela que fizemos o outro sofrer. Castigo? Não. Educação. Porque Deus nos educa através dessas leis. A hora que a gente sente na pele como é ruim aquilo que a gente fez para o outro, a gente evita de fazer da próxima vez. E da próxima vez que eu estou dizendo é futuras reencarnações, para que a gente não erre novamente naquele ponto. Mas aí, pensando sobre isso, eu me recordei da questão 621 de O Livro dos Espíritos, conhecida de todos, que perguntam onde está escrita a lei de Deus. Onde eles disseram? Na consciência. Olha que resposta interessante, A lei de Deus está em nós. Cada um de nós tem em si a lei divina. Quer dizer o quê? Que depende do entendimento de cada um. Quanto mais a gente absorve de conhecimentos, de estudos, aprende mais das leis divinas, mais essa lei se torna viva dentro de nós. Por isso que Jesus disse: muito será cobrado a quem muito recebeu. É proporcional ao entendimento. E aí que a gente vê às vezes pessoas dizerem, eu não quero conhecer a doutrina espírita porque vai me cobrar muito, eu vou ser responsável por muitas coisas. A doutrina não cobra nada da gente, não é? A gente não percebe isso. Vocês já leram algum livro que está escrito você tem que fazer isso, senão vai ser isso? Não cobra nada. Quem cobra somos nós. A partir do momento que a gente entende o que se espera de nós, nós passamos a querer fazer o melhor, Então, nesse ponto, pessoal, eu acho interessante porque esse perdoa, porque senão Deus não te perdoa, eu entendo da seguinte forma: somos nós que às vezes não nos perdoamos, porque quando a gente é rigoroso com o semelhante, imagine, alguém nos faz algo, a gente tem aquela dureza de coração e não perdoa. Nós
nós estamos criando, né, uma condição de rigor, de exigência demais para com o outro. Nós não estamos sendo tolerantes para o outro. E a hora que a gente age assim, nós seremos assim conosco também. Se você não perdoa o outro, você também não vai se perdoar. E é ruim isso. Então, por isso que Jesus disse: perdoa para que Deus te perdoe. É no sentido também de nós aprendermos a nos perdoar. Então, é muito importante isso, né? Vou buscar agora uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 661. Kardec perguntou: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Quer dizer, será que se eu pedir para Deus me perdoar, Ele perdoa? E olha que resposta belíssima, né? Como sempre. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, o que a gente conclui aqui? A oração é importante? É, muito. Mas os Espíritos sempre dizem, vocês vão ver isso várias vezes, eles dizem assim: a oração é um poderoso auxiliar. A oração sozinha não resolve. Você pode ficar orando de joelhos a semana inteira, pedindo perdão, não vai resolver se você não mudar de conduta. Porque às vezes a gente fica orando, pedindo, daí achou que perdoou, sai e faz de novo. Então não adianta. Por isso que eles estão dizendo: a mudança de conduta é o melhor, né? A gente deve pedir a Deus oração, mostrar a Deus que estamos arrependidos da nossa falta, mas a partir dali buscar agir de forma diferente, não agir novamente naquele erro, né? E um exemplo muito claro disso, eu acho muito bonito esse exemplo, que eu acho que os exemplos fortalecem para nós gravar, né, os conceitos. Eu me lembro do exemplo daquela hora em que Jesus está na cruz, entre dois ladrões. E o Emmanuel, ele tem uma lição belíssima no livro Pão Nosso, que chama No Paraíso. E ele vai comentar sobre essa hora que Jesus está na cruz. E um daqueles ladrões, de nome Dimas, que ficaria conhecido depois como bom ladrão, ele olha para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus dá uma resposta para Dimas, que eu, quando era católico, fui católico há muito tempo, eu fiquei pensando por muito tempo por que Jesus teria respondido daquela forma. Eu não conseguia entender. Porque, veja, o homem havia errado a vida inteira. Ele se equivocou bastante, foi um ladrão durante sua vida, prejudicou muitas pessoas. E ele pede na hora ali, né, para Jesus lembrar dele quando estiver no seu reino. E Jesus responde para Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sei que essa resposta tem uma interpretação diferente às vezes, mas eu fico com a interpretação que Emmanuel dá para ela, que eu acho que faz muito sentido. Emmanuel diz que, à primeira vista, pode parecer que Jesus quis ser apenas cordial com aquele homem, né? Quis ser generoso, dizendo dessa forma. Mas Emmanuel diz assim: não, Jesus, na verdade, renovou a definição de paraíso. Porque, vejam, na época, paraíso era entendido como um lugar. As pessoas imaginavam que o reino de Deus, lá no céu, né, no espaço, chegaria um lugar que falaria assim: aqui é o reino de Deus, um lugar determinado, circunscrito, geográfico, né? Mas Jesus disse: não, o reino de Deus está dentro de vós. Não era o que ele falava? O reino de Deus está dentro quer dizer o quê? Nós construímos o reino de Deus dentro de cada um de nós, espiritualmente falando, né? E Dimas, aquele ladrão, naquela hora na cruz,
mostrou uma transformação tão grande, ele se arrependeu tão profundamente da sua vida de erros. Emmanuel diz assim: ele se rendeu incondicionalmente a Jesus. Sabe aquela transformação abençoada que a pessoa sente no mais alto grau o arrependimento? E naquela hora, Dimas desejou seguir para uma vida diferente. Aí você pode dizer: mas como assim vida diferente? Ele ia morrer. Sim, na dimensão espiritual. Ele entendeu que ele ia adentrar uma nova dimensão. Ele queria seguir por uma vida diferente. E o mais importante, Jesus viu isso em Dimas. Porque Jesus enxergava a alma. Jesus não via apenas o corpo da pessoa. A hora que Dimas falou com ele, ele viu a luz do arrependimento em Dimas. É por isso que ele responde dessa forma: hoje estará comigo no paraíso. Poderíamos entender que Dimas estava se habilitando pela sua transformação verdadeira. Ele estava se habilitando a seguir para uma dimensão melhor do mundo espiritual. Não precisaria adentrar o temido umbral que a gente fala tanto, né? Porque o umbral, pessoal, não é castigo. O umbral é uma dimensão para nos ajudar a melhorar e seguir à frente. Vocês não veem que a colônia espiritual trabalha incessantemente junto daqueles que estão na região de umbral para resgatá-los assim que possível, né? E Dimas, então, com aquela transformação, não necessitaria de umbral. Então, para ele, seguir para uma colônia espiritual era o paraíso. Então, é assim que a gente entende, como Emmanuel coloca, né, essa fala de Jesus. Para a gente perceber o quê? A transformação, como é importante, sabe? O arrependimento verdadeiro. Mas não só o arrependimento, dali para frente, né, passar a agir de forma diferente. Então, Jesus, em vários momentos, ele revogava leis que Moisés havia deixado. É outro ponto interessante nesse assunto. Porque Moisés foi um grande legislador, né? Além de trazer as 10 leis, os 10 mandamentos, né? Lei de Deus, Moisés criava leis civis, né? Porque ele era um legislador. Mas Moisés, então o espírito missionário, né? Ele criava uma lei e ele dizia que era a lei de Deus. Para quê? Para as pessoas aceitarem, para respeitarem e tentarem, né, seguir aquela lei. Então Moisés criou várias leis. Mas Jesus, quando veio, aquela humanidade já estava mais amadurecida, porque Jesus esperou, depois de Moisés, mais de 13 séculos para ele vir, depois de Moisés, né? O que acontece? Aquela humanidade reencarnou por 13 séculos, já estava mais amadurecida, consciente das coisas, né? Um avanço maior. Então Jesus veio e começou a revogar algumas leis de Moisés. Por exemplo, quando ele disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, era o que Moisés usava. Eu, porém, vos digo, dizia Jesus, não resistais ao que é mal. Se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe a outra. Ao que quer tirar-vos a túnica, dê também a capa. E aquele que se vos forçar a caminhar 1000 passos, ide com ele mais 2000. O que Jesus está dizendo com isso? Será que se alguém nos agride, a gente tem que deixar agredir de novo? Não. Jesus não proibiu a defesa, senão a gente estaria complicado, né? Se o agressor vem e a gente não se defende, dá a outra face, não quer dizer não se defender. Jesus queria dizer para a gente não se vingar. Essa é a lição. E pessoal, os espíritos dizem, numa parte aqui, um parênteses, que nós espíritas temos muitas imperfeições, nós sabemos muita coisa para trabalhar, mas eles dizem que a vingança não deveria mais fazer parte da nossa condição atual. A vingança deve ser algo que fique para um passado distante, porque vingar-se é algo assim muito triste mesmo, né? Que a gente deve já ter conseguido superar, né? Porque Jesus dizia: sede prudentes como
as serpentes, mas simples como as pombas. Ou seja, se defenda, mas também seja manso dentro do possível. Porque se a gente agir do mesmo jeito que o agressor faz, o que nós temos de especial? Né? Se alguém nos agride e a gente devolve na mesma moeda, é olho por olho, dente por dente. Né? Moisés. Então Jesus vem nos convidar ao perdão. É lógico que é difícil, falar aqui é fácil, né? Alguém nos ofende, nos prejudica, nos calunia, mas a proposta do Cristo, o convite dele para nós é esse. E por que a gente deve perdoar? Vocês já não ouviram ou já não disseram muitas vezes, eu não merecia isso? Não é comum quando a gente sofre alguma coisa do outro? Eu não merecia isso. Será? Será que a gente não merecia? Será que Deus foi injusto? Porque às vezes a gente sofre muitas coisas da vida que você não vê uma explicação no momento, na existência atual. Mas e as existências passadas? A gente esquece, né? Então tem uma frase que diz assim: no mundo há injustiças, mas não há injustiçado. Olha que interessante. Porque a hora que a gente olha a vida com o olhar de uma vida terrena só dessa existência, tem muitas injustiças. A gente vê todos os dias pessoas honradas, dignas, fraternas, sofrerem atos absurdos. A gente fala, mas por que com essa pessoa tão boa, não é? Será que ele não merecia mesmo aquilo? Então, aparentemente é uma injustiça, mas aquele injustiçado tem um passado reencarnatório. Deus não ia permitir injustiças, né? E lembrando agora aquele momento que Jesus é preso e os guardas romanos vão conduzi-lo à prisão, Pedro puxa da espada de um soldado, né, e corta-lhe a orelha fora. E Jesus o que diz a ele? Pedro, embainha a tua espada, porque todo aquele que com a espada fere, pela espada será ferido. Lei de causa e efeito. Jesus estava deixando claro ali essa ideia, né, de que tudo que a gente faz de ruim volta para nós, que não compensa, né, agir no mal, prejudicar o semelhante. Então a gente deve pensar assim, pessoal, acho que até o Chico dizia muito isso: é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma. Não é? Porque a hora que a gente sofre algo que a gente diz não merecia, muito certamente nós estamos quitando uma dívida do passado. E se a gente comete um ato mal para com o semelhante, nós estamos criando uma dívida. É muito grave, né? Por isso que Jesus dizia aquela outra frase: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quer dizer, o mundo está sujeito a essas, né, situações difíceis, dolorosas. Então, o escândalo vai continuar tendo enquanto há o mal na terra, mas ai daquele que comete. Porque nós precisamos entender que ninguém nasceu para fazer o mal. A gente reencarna, muitas vezes, para sofrer uma situação difícil. É interessante isso, porque antes de reencarnar, a gente sabe, o espírito sabe, que muito provavelmente vai ter, por exemplo, vai desencarnar por uma morte abrupta, violenta. Pode ser que ele saiba, tem possibilidade de desencarnar assim. Não é que está 100% determinado, mas existe a possibilidade, pelas suas ações do passado. Agora, a pergunta é: se vai ter essa morte violenta, quem vai tirar a vida? Ninguém nasceu para isso. Se todas as pessoas da Terra, se nenhum mais quisesse praticar o mal, aquela pessoa não sofreria uma morte violenta. Mas como tem aqueles que querem fazer o mal pelo seu livre-arbítrio, Deus permite. Mas aquele que quer fazer o mal vai encontrar na sua frente aquele que deve. A lei é muito perfeita. Então existe um magnetismo que atrai aquele que deve daquele que quer cometer o mal.
Um é aquele que causa o escândalo, o outro é aquele que se liberta da dívida. Enquanto um quita sua dívida, o outro se compromete perante a lei divina. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim: a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Vamos tentar entender essa frase. Quando a gente faz o mal para um semelhante, vamos supor, vamos pegar um lado mais grave, alguém, matou uma pessoa, assassinou alguém. Essa pessoa criou uma dívida, com a lei divina, com a sua consciência, precisa reparar para aqueles que ele prejudicou. E essa pessoa, para se reabilitar, esse espírito, para se reabilitar perante as leis divinas, precisa passar por um processo de três momentos. Ele precisa primeiro se arrepender verdadeiramente, passar pela expiação, que é sofrer na pele o mesmo que fez para outro, e por último a reparação, no lugar do mal que fez, fazer o bem. 3 aspectos do processo de reabilitação. Mas Emmanuel diz que essa segunda etapa, a expiação, que é sofrer da mesma forma que fez o outro sofrer, passar por experiência semelhante, não precisa ser na mesma intensidade. Quer dizer o quê? Alguém então matou assassinou alguém. Se essa pessoa, esse espírito que cometeu esse ato tão grave, depois que desencarnar no mundo espiritual, aprender, se modificar interiormente, entender que é preciso viver de forma melhor e nascer de novo na reencarnação, fazendo o bem, quando há uma transformação verdadeira nesse espírito, ele não precisa sofrer na mesma intensidade. Tem um caso no livro Missionários da Luz, que fala de Segismundo. Ele tinha assassinado alguém na vida passada, e quando ele reencarnou, de tão grande que foi a sua transformação moral, ele tinha um problema de coração. Ele não ia sofrer a morte violenta, mas ele tinha esse problema de coração. Foi atenuada a expiação. E Jesus tem uma frase nesse sentido, que o apóstolo Pedro registrou na sua primeira epístola, que Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Então é nesse sentido. Vocês já não ouviram também, que a gente escolhe o caminho do amor ou da dor? Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente ame, que a gente aprenda a amar. Então, se a gente escolhe reencarnar, ou mesmo aqui que estamos, escolhemos a começar a agir no bem, começarmos a ver o semelhante com bons olhos, sermos úteis, a gente vai amenizando as nossas dores. Não precisaremos sofrer todo o rigor daquilo que cometemos no passado. Tanto é que tem uma historinha, rapidamente contando, creio que às vezes vocês conheçam, mas ilustra bem isso, que tinha um espírita, um homem espírita muito bondoso, caridoso, fraterno, aquela pessoa assim excelente, todos gostavam dele, só fazia o bem. E ele trabalhava numa indústria, aquelas que tem aqueles maquinários, de produção industrial, e ele ali certo dia no trabalho prendeu o braço na engrenagem e foi levado às pressas para o hospital. Os médicos, levaram para a cirurgia, depois de atendido, depois de algum tempo, vieram dizer que aquele homem correu um risco grave de perder o braço, mas graças à ação eficiente dos médicos, ele perdeu apenas um dedo naquele acidente. Só que aí, os amigos desse homem, que o conheciam muito bem, ficaram indignados. Eles não aceitavam, se revoltaram contra Deus. Mas como assim? Esse homem é o maior exemplo de bondade, homem fraterno, caridoso. Por que ele perdeu esse dedo? Homem trabalhador.
E aí, numa reunião mediúnica, coisa que não é comum, tá? Não é comum acontecer isso, mas numa reunião mediúnica, dada, né, aquela revolta dos amigos, um espírito veio esclarecer que aquele homem, na existência passada, havia levado um amigo seu a perder um braço. E ele então reencarnou com a possibilidade de perder um braço. Possibilidade. Mas, como ele escolheu o caminho do amor, ele se dedicou à vida para o bem, ele não perdeu o braço, perdeu um dedo. Dá para a gente entender o que é amenizar, atenuar a expiação, assim como qualquer um de nós. Se nós começarmos a optar pelo bem, né, pela renovação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, haveremos de sofrer menos. Deus não quer que a gente sofra. É nós quem escolhemos sofrer, porque às vezes preferimos o caminho da dor. Caminhando aqui para o nosso encerramento, tem uma pergunta que eu creio que muitos se fazem, né, ao falar do perdão. É possível esquecer a ofensa recebida? Né? É possível a gente, quando perdoa, porque muitas pessoas dizem assim: eu pensei que eu tivesse perdoado, mas eu vi que eu não esqueci o problema. Aí a gente atrela o esquecimento com o perdão, né? Se não se lembra é porque não perdoou. Será que é isso? E o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, aqui nesse ponto, pessoal, nós temos que pensar o seguinte: a memória, nossa memória, não se apaga. Nossa memória, o que gravou. Está vindo daqui do meu celular? Ah, tá, desculpa, eu pensei que estava vindo do meu, ligou sozinho. Desculpa. A nossa memória não se apaga, certo? Veja bem, quando a gente passou por um episódio traumático, lá de uma desavença qualquer, aquilo ficou gravado em nós. A gente não vai se esquecer. A nossa memória são como gavetinhas, né, que ficou guardado numa gavetinha. Agora, qual que é a diferença para saber se perdoamos ou não? Quando a pessoa se lembra esporadicamente do fato ocorrido, vamos supor, alguém fala algum assunto que remete lá ao problema, aí a pessoa se lembra, né, tal coisa, mas ela se recorda sem sentir os mesmos sentimentos daquele momento. Ela não é tomada de ódio, de rancor, de raiva. Por quê? Porque perdoou. Então a gente pode se lembrar, mas se os sentimentos não voltam, é sinal que perdoamos, fiquemos tranquilos. Muito diferente daquele que não perdoou, que além de se lembrar constantemente do problema, todas as vezes que se lembra, vem os sentimentos, raiva, ódio, rancor, aí não perdoou mesmo, né? E para a gente encerrar então, eu trago aqui uma história que eu encontrei pela internet, narrada pelo Divaldo Franco, né, um grande orador espírita. Ele conta uma história na internet sobre Chico Xavier, envolvendo o perdão. Eu achei muito bela essa história. Eu vou contar aqui com as minhas palavras, né, para ficar um pouco mais tranquilo a fala. Então, o Divaldo conta que quando o Chico era jovem, ainda na mediunidade, aconteceu um crime lá na sua cidade, Pedro Leopoldo. Um jovem foi assassinado. E esse jovem deixou a mãezinha viúva muito solitária e angustiada. Numa noite seguinte, apareceu a Chico o espírito de uma amiga desencarnada. E ela pediu para o Chico ir na casa daquela mulher, fazer o evangelho no lar junto dela, porque percebia o drama que aquela mulher enfrentava. O Chico, né, muito atencioso, logo no dia seguinte, ele pegou de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e foi para a casa daquela senhora. Lá chegando, ele explicou a ela o motivo da visita,
né? Ela o recebeu muito bem, convidou-o para entrar, sentaram-se à mesa, né, para fazer ali uma prece, o Evangelho no Lar. E Chico então pegou o livro, o Evangelho, pediu para aquela mulher abrir ao acaso, como a gente faz, né? E a mulher abriu e surgiu a lição, o perdão das ofensas. A gente sempre vê a mão da espiritualidade agindo, né, nos momentos importantes. Então Chico ia fazer uma prece, ele fez uma prece, né, para começar a leitura, e a hora que ele ia começar a ler, alguém bateu a porta daquela casa. A mulher pediu licença, foi lá atender, e ela viu que estava ali batendo um mendigo maltrapilho, uma cara assim de bastante sofrido, e ele dizia a ela que ele estava com muita fome, se ela tinha algo para ele comer. Aquela mulher tinha um coração muito generoso, mas ela disse a ele: meu filho, nesse exato momento eu não tenho como te atender, porque eu estou com um amigo num momento de oração, mas se você tiver um pouco de paciência, eu te convido a entrar, participar conosco da oração, e ao final eu te preparo um pequeno jantar. Aquele homem nem acreditava, né, naquele convite tão generoso, e ele aceitou, entrou, sentou-se à mesa junto de Chico, daquela mulher. Então Chico começou a ler a lição, perdão das ofensas. Conforme Chico lia aquela mensagem, aquele ambiente da casa era tomado de intensa luz. E aí, depois que Chico faz a leitura, ele pergunta àquela mulher se ela queria dizer algumas palavras. Aquela mulher estava com lágrimas nos olhos, pela leitura, pela vibração amorosa do Chico. E ela, tão simples, ela dizia: olha, eu tenho muita fé em Deus, eu não saberia explicar por que aconteceu isso comigo, por que meu filho foi morto dessa forma, mas eu, que sou mãe, imagino que a mãe desse jovem que assassinou, ou dessa pessoa que assassinou meu filho, também deve estar sofrendo, porque essa pessoa vai sofrer. E eu digo ao Senhor que eu perdoo essa pessoa de todo o meu coração. Fez-se um silêncio naquela sala, e depois de alguns instantes, aquela mulher levantou-se para preparar um pequeno jantar para aquele homem. Quando ela levantou-se, ele perguntou a ela: a senhora então é a mãe daquele jovem que foi morto? Sim, meu filho, sou eu. E ele diz a ela, ajoelha-se aos seus pés e diz: eu sou o assassino, eu matei seu filho, mas se a senhora me perdoou sem que eu tivesse pedido perdão, eu preciso me reabilitar. Eu vou agora mesmo procurar uma autoridade. E saindo daquela casa, ele foi até a delegacia e confessou o crime. Na noite seguinte, o Chico recebe outra visita espiritual. Agora era aquele jovem assassinado. E ele diz ao Chico: meu amigo, muito obrigado, porque fui eu quem levei aquele homem até a nossa casa, para que ele ouvisse da minha mãe que o perdoava. Uma boa noite para todos, muita paz, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês.